Bem-vinda ao podcast O Intestino Fala. Eu sou a Dulce Canivari, terapeuta de saúde natural, e é com alegria que te recebo neste espaço. Aqui vais descobrir como o intestino, os hábitos, a mente e as emoções influenciam a tua saúde. Trago-te episódios cheios de inspiração para te ajudar a ganhar consciência e criar uma vida mais equilibrada. Porque são os pequenos passos de hoje que constroem as grandes mudanças da manhã. Fica comigo e vamos escutar juntos a linguagem secreta do teu intestino. Olá, bem-vindos a mais um episódio de O Intestino Fala, Tu Ouves. Eu hoje trago-vos aqui um tema com o qual eu já convivo há muitos anos. Aftas. E muitos de nós sempre ouvimos falar, não é, que aftas têm a ver com falta de vitaminas. Eu, inclusive, já ouvi pessoas dizer, é porque não comes fruta. Eu, pessoalmente, sofro com aftas há muitos anos, por serem muito dolorosas e muitas vezes não são faladas, não é? Mas são realmente, são lesões, não é? Lesões que podem acontecer tanto na língua, nas gengivas, ao pé dos dentes, como podem acontecer pelas nossas bochechas, não é? Eu, inclusive, já tive aftas mesmo quando estamos a engolir. E então, eu sou aquela pessoa que sempre viveu com aftas. Chegou a um ponto, e esse ponto foi na altura do Covid, e muita gente disse, não é, que o Covid veio mostrar as debilidades do nosso organismo. Quando tive Covid, o que aconteceu foi que tive muitas aftas, mas eram aftas, eu sempre sofri com aftas e elas eram de grande calibre, eram grandes e demoravam muito tempo a sarar. Mas na altura do Covid foi mesmo a boca toda, foi assim uma coisa por demais, eu sofri imenso. Então, eu já tinha falado com médicos sobre o assunto, eles diziam, é falta de vitamina, tens de comer mais fruta, tens de fazer isto, mas eu fazia. Eu comia a fruta, no entanto, elas voltavam. E era do género, eu tinha uma afta hoje e ela simplesmente não tinha acabado de sarar para eu ter outra. Ou seja, eu não vivia sem aftas, eu não sabia o que era não ter uma afta na minha boca. E, entretanto, depois do Covid, que foi mesmo muito doloroso, eu disse, não, eu preciso perceber o que é que se passa. Inclusive porque há o síndrome de Beckett, eu não sei se estou a dizer bem se não, mas eu vou pôr o síndrome na legenda do vídeo também. E eu fiz testes para ver se eu tinha esse síndrome, não tenho. Inclusive, assim, eu fui mesmo dentro do sistema de saúde e fizeram uma análise. Olha, eu tive um dia que me tiraram, eu não sei se foram 7 ou 10 frascos de sangue para fazer análises diferentes. Então eu tive um relatório muito detalhado do meu organismo, das minhas funções, da parte vitamínica, de tudo. E a única coisa que eles disseram assim, não vemos nada assim que possamos dizer que a causa é isso, olha, você tem que viver com isso, é normal. A única coisa é realmente a sua B12 não está aqui como deverias de estar, toma um suplemento de B12. E eu assim fiz, eu tomei um suplemento de B12. Ajudou um bocadinho, sim, porque ela é extremamente importante. Mas de que é que me adianta eu estar a tomar a vitamina? E atenção, eu tomo vitaminas e se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu tenho todo o gosto em vos ajudar a perceber qual é a vitamina certa para vocês, mas é preciso perceber se o nosso corpo, as nossas células, se elas estão preparadas para absorver os nutrientes e se o nosso intestino está realmente a retirar os nutrientes que precisa dos alimentos, não é? E dos suplementos também. Porque eu, por acaso, e vou-vos contar aqui uma história, que eu tenho uma pessoa que eu estava a ajudar e comprou um multivitamínico. E começou com a vitamina B12. E ela mandou uma mensagem assim, muito preocupada, porque a urina dela estava verde, estava de uma cor estranha. E, entretanto, eu comecei a perceber, quando é que começaste a tomar as vitaminas? Ela disse, tomei X, até quando é que isso começou? Foi no dia a seguir. Então, naquele caso, o que estava a acontecer era, o corpo dela estava a receber a vitamina, mas ela estava a ser simplesmente excretada, ou seja, o corpo não estava a absorver. Então, existem aqui muitas situações. Eu experimentei a B12 e tive alguma melhoria, sim. Mas não o suficiente. Eu continuava sempre a ter, eu costumo dizer, crateras dentro da minha boca, porque elas eram mesmo muito grandes. E então foi quando eu fui investigar, para ver se havia alguma relação também com o stress, as emoções, a parte hormonal e a parte intestinal. E foi aí que realmente eu comecei a perceber que sim. Comecei primeiro por observar o meu corpo. Dependendo das alturas hormonais, eu tinha sim mais ou menos aftas. E depois de ter percebido que sim, que o meu sistema hormonal influenciava o número de aftas e o tempo também que eu tinha as aftas,
eu percebi que, mais do que o sistema hormonal, era o stress. Porque depois eu comecei a conseguir equilibrar também com a alimentação, ou seja, comecei a ter mais cuidado com a alimentação, mas não só na fruta, mesmo na parte das verduras, dos vegetais, também como eu mastigava, a parte de tentar mastigar mais devagar, mas no meio disto tudo, acho que foi a parte emocional que eu comecei a perceber que tinha realmente um impacto muito grande. E comecei a perceber também da minha saúde intestinal. Trabalhando os dois, tanto a parte emocional como a saúde intestinal, eu comecei a equilibrar. E aqui eu comecei a tomar ômega 3, mas ômega 3 de qualidade, e um ômega 3 que tinha também polifenóis, que são antioxidantes, e ao mesmo tempo a vitamina D3. Ou seja, e esta mistura realmente fez uma diferença. Ao fim de 6 meses de eu estar a tomar este ômega 3, eu comecei a perceber que eu já estava períodos sem aftas, ou seja, aquela situação onde que eu vivia com uma afta, não estava a ser ar para eu ter outra, logo a nascer ao lado, eu comecei a perceber que isso não estava a acontecer, ou seja, gradualmente eu comecei a ter alturas na minha vida que eu não tinha aftas. Isso para mim foi incrível, porque para mim a afta já fazia parte de mim. E apesar de ter dores, eu nunca deixava de comer. As pessoas notavam mais na minha fala, porque as pessoas diziam, tu estás com aftas hoje na língua. Assim, pois estou, não consigo conversar, não consigo falar, o som saía diferente. Porque não era só ter a afta, é que ela era tão grande, era tão dolorosa, que eu fazia já involuntariamente, acabava por ter uma maneira diferente de falar, também aprendi a comer, não é? De uma forma que não tivesse tantas dores. Pronto, e nós começamos a quê? A habituar-nos, porque é o nosso normal. E não é normal. Não é normal nós estarmos constantemente com aftas. Não é normal nós estarmos sempre cansados. Não é normal nós não conseguirmos dormir à noite. E não é normal nós sofrermos prisão de ventre. E eu poderia continuar. Mas o facto de nós aprendermos a viver com uma dor, nós aprendemos a viver com um problema, ou nós aprendemos a viver com um desafio, não quer dizer que isso seja normal. E atenção, a afta é apenas um sinal que o corpo me está a enviar que alguma coisa não está bem. E nós precisamos de ir procurar por detrás daquele sinal. E foi essa a minha procura. Ou seja, foi um autoconhecimento, a observação do meu corpo, de quando é que eu tinha mais aftas, a altura do mês, lá está, do ciclo hormonal também. E depois, mais tarde, foi o conhecimento. Fui ver os estudos científicos que existiam, perceber quais são as ligações, e realmente existem já vários onde mostram que existe uma ligação entre o que nós pensamos, ou seja, o stress, as emoções, e o aumento da quantidade de aftas e assim como também o tamanho delas. Porquê? Porque também mexe com o nosso sistema imunitário. E quando o nosso sistema imunitário está mais fragilizado, temos tendência que o nosso corpo manda mais sinais e sintomas. No meu caso, é as aftas. No teu pode ser outra coisa. É isso que tu tens que perceber. Mas sim, mete o sistema imunitário, mete o sistema nervoso, as emoções e a saúde intestinal. E porquê é que mete aqui a saúde intestinal? Porque eu falo da microbiota. E a microbiota e o microbioma, ele existe não só no intestino. Ele também existe na pele, existe em muitos outros locais no nosso corpo, mas também existe na boca. E a microbiota ou o microbioma que temos na boca tem uma ligação direta com o intestino também. E quer dizer que a nossa microbiota não está saudável na boca. E também a intestinal não vai estar. Então temos que começar a perceber o que é que está a afetar isso. Falta de vitaminas, sim, mas a parte emocional, assim como a parte hormonal. Então temos que olhar para aquilo que comemos, suplementos que tomamos, mas também para os nossos hábitos, o que pensamos, o stress, o ambiente à nossa volta, o que é que nos faz estressar. Por exemplo, neste momento eu tenho aftas na minha boca e já não tinha há bastante tempo. Porquê? Porque eu estou em época de exames da universidade e isso, claro, que me altera, quer eu queira, quer não, apesar de eu ter técnicas, o facto de eu saber que tenho uma situação onde vou estar a ser testada, inconscientemente já muda o meu estado interno, emocional. É estas pequenas mensagens que eu tenho que descodificar e perceber como é que as consigo controlar. Então, o que é que eu tenho estado a fazer? Mais cuidado com a alimentação, tomar suplementos e respirar. Eu comecei a respirar mais. Porquê? Porque a respiração entra aqui no nervo vago também. E o nervo vago é uma das formas que nós temos de conseguir controlar as nossas emoções, também a parte inflamatória do organismo,
porque o nervo vago tem um papel muito importante na parte da inflamação, de conseguir controlar os agentes inflamatórios. Este episódio hoje aqui é um bocadinho para falar de um tema que muitas vezes não é falado, mas que muita gente sofre. E eu fui uma delas. Também fala-se da parte genética, pode haver aqui um bocadinho da parte genética, mas atenção, a nossa genética hoje em dia já está comprovada que é uma parte muito pequenina. Porquê? Porque surge a epigenética, que é a forma como nós vivemos, os nossos pilares, o que nos rodeia, vai ter um impacto muito maior do que a genética. Por isso, nós temos a escolha, nós temos o poder de mudar isso. Mas, primeiro, tu tens que perceber o que é que o teu corpo está a dizer. Eu espero que te tenha ajudado. Se tu quiseres saber mais, podes-me enviar mensagem. Terei todo o gosto em falar contigo, seja pelo WhatsApp, que está aqui os meus links por baixo, seja pelo Instagram também, podes mandar uma mensagem lá. Se quiseres perceber, se quiseres aprender a comer para poderes ter mais saúde, se tu quiseres aprender a conhecer o teu corpo melhor, se quiseres aprender a lidar com as emoções, fala comigo. O Intestino Fala. Tu ouves? Obrigada. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast. O Intestino Fala. E acredito que a tua saúde começa no intestino. Se gostaste, segue o podcast e partilha-o com alguém especial. Deixa-me as tuas ideias para os próximos episódios.